Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde com Jesus, estamos de volta com mais um vídeo, trazendo mais um tema para os irmãos e para todos aqueles que são seguidores dos nossos vídeos, né? Vamos falar nesta tarde, meus irmãos, sobre o ato de protestar. O problema das igrejas hoje é que os seus pastores, na sua maioria, eles não conseguem protestar mais contra o pecado. Antigamente, os evangélicos, hoje assim chamados, eles eram chamados de protestantes. Por quê? Já está dizendo, eles protestavam contra tudo que fosse errado, tanto no campo natural como no espiritual. Mas hoje em dia, como eu disse em outro vídeo, os antigos protestantes de ontem, hoje não passam de vacas de presépio. Infelizmente, irmãos e amigos, os protestantes de ontem, hoje, eles se tornaram doces evangélicos, né? Já não protestam contra nada. Não protestam contra o pecado, porque se protestarem contra o pecado, as suas igrejas vão esvaziar. Não protestam contra a tirania dos sistemas governamentais, porque se protestarem, vão sofrer as consequências, etc. Além do mais, é melhor não protestar contra o governo. É melhor ficar junto do governo e gozar também dos seus benefícios, né? Coisa que antigamente não existia. Uma certa vez, eu recebi um comentário que dizia assim: pastor, o senhor fala muito em política. O senhor é político também? Eu disse não. Eu não sou político, mas eu faço parte dessa conjuntura humana de política com todo mundo. Nós somos obrigados pela lei de César a participar, somos obrigados a votar, somos obrigados a escolher alguém, mas eu não, em si, eu não sou político. Eu não sou político. Mas veja bem, amigos, o profeta João Batista, ele não era político. O profeta João Batista era um profeta. Aliás, diga-se de passagem, o maior profeta de todos os tempos. Palavra de Jesus Cristo. Ninguém é igual a João Batista como profeta, tá? E você vê uma coisa interessante no profeta João, que ele se metia muito na política de Estado. Mas, irmãos, um pregador, um homem de Deus, ele tem que estar fazendo parte da conjuntura de Deus. Então tudo aquilo que for do bem é de Deus. O que for do mal não é de Deus. Então vai o protesto contra aquilo. O protesto é o tempo todo contra o mal, porque você é do bem. Mas os pastores não fazem isso. Eles até falam muito de João, o grande profeta João Batista, anunciador da primeira vinda de Cristo. Sim, mas veja o que João dizia. Contra quem protestava João? Contra dois sistemas.
o religioso e o político. João não tinha ligação com o governo. João não tinha ligação com a igreja. Por isso ele tinha liberdade de protesto. Ele podia protestar contra esses dois sistemas. Nós sabemos que esses são os dois vermes mais perigosos da Terra. Tem outros vermes, outros sistemas. Mas os dois piores de tudo é o sistema religioso e o sistema político. Aliás, esses dois sistemas, esses dois vermes, eles estavam lá no pé da cruz crucificando o Nazareno. O verme religioso dizia assim, ele tem que morrer, porque ele disse que era Deus. E o verme político dizia, ele tem que morrer, porque ele disse que era rei, e o nosso rei é César. Estão vendo? Então, pássaro de mesma plumagem voa junto. Está explicado por que esses dois vermes estão sempre interligados. Eu sei, irmãos, que em todo sistema, tanto no político como no religioso, em qualquer sistema da Terra, em qualquer sistema humano, tem pessoas boas. Nós sabemos que tem. Tem alguém que é verdadeiro, tem alguém que é sincero ali dentro, no meio político, no meio religioso, no meio judiciário, mas o sistema da Terra é um sistema humano falido. Até mesmo porque vocês verem, amigos, que as pessoas que são os cabeças dos sistemas, elas não são cristãs, elas não são adoradoras de Deus. Então está aí a resposta, por que o sistema não pode ser perfeito. Como é que vão ser perfeitos se as pessoas nem em Deus acreditam? Os cabeças desses sistemas, os juízes, né, nem acreditam em Deus. Aí você diz, mas o sistema religioso? O sistema religioso só usa Deus como pano de fundo. Mas no fundo eles só estão usando Deus. Eles não estão apresentando o Deus verdadeiro da Bíblia. Eles sobem nos púlpitos com a Bíblia na mão, mas com uma história fantasiosa no coração, com a fábula no coração, com a história da velha caduca, como diz São Paulo, no coração. Né? E chegam ali, não para apresentar a Deus, não para conquistar a alma, mas para se darem bem na vida, para progredirem, para enriquecerem. Por isso que ele não tem coragem de falar a verdade, ele não tem coragem de protestar. E voltando para o profeta João, você vê o protesto dele. Ele parou diante da igreja e disse, olha, raça de víboras, bando de serpentes. Para que ele estava falando isso? Para a falsa igreja? Não, para a verdadeira igreja. Ele estava falando isso para a igreja de Moisés. Raça de víboras, os príncipes da igreja de Moisés, a verdadeira igreja. Ele disse, olha, o machado está na raiz de todas as árvores. E aquela árvore que não prestar, ou seja, aquela que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Olha o protesto do profeta João contra o verme religioso. Olha o protesto. Os soldados chegaram ali, passando por verme político, foram pedir conselho, os de baixa classe, soldados, e João disse, vocês têm que prender as pessoas, porque a lei manda prender marginais, mas vocês não podem bater. Está errado vocês espancar as pessoas. Não tem lei para isso. Vocês não podem ser corruptos, porque vocês têm que se contentar com o salário de vocês. Tá? Mas quando chegou ali o grosso da política contra ele, oprimindo ele, o rei chegou ali pressionando ele, ele olhou para o rei e disse, rei, você é um adúltero. E sua mulher não passa de uma prostituta vulgar. Devolve a mulher do teu irmão, rapaz. Vai para a cadeia, profeta. Você está vendo? Então isso respondeu para a pergunta que me foi feita na internet, por que eu falo muito de política? Se eu sou político? Não, eu não sou político. Eu sou um protestante.
Eu sempre digo uma coisa, amigos. Se eu fosse um político, eu seria diferente desses outros. Porque quando você entra na política, você tem 3 opções a seguir. Se você entrar na política, não adianta, você seja cristão, seja religioso. Se você entrar na política, você tem 3 segmentos para escolher. Um deles é roubar. O outro deles é fazer vista grossa por roubo. E o terceiro é pedir demissão. Você tem que escolher. Ou você rouba, ou você faz vista grossa, ou você se demite. Se você contrariar essas 3 opções, eles te matam. Qual é a melhor opção? Não precisa nem responder. Então, irmãos e amigos, o meu protesto é esse. Eu sou apenas um protestante, né? As pessoas dizem, não, você apoia o governo que aí está, você era contra os... Não. Eu, como cristão, tenho dever, porque está escrito na Bíblia que nós devemos orar por tudo que é governo, porque todo governo é instituído por Deus. Eu vejo muitos crentes chamando o presidente de demônio, disso e daquilo, mas como? Se o presidente passado, que era satanista, eu não chamava ele de demônio, eu orava por ele, orava pela mulher que ele colocou no lugar dele. Porque Deus quer que a gente ore por esse pessoal, porque é Deus que permite. Pode até não ser da vontade perfeita de Deus que eles estejam aí, mas é da vontade permissiva dele. Então esse é o dever. Se você tem algum ligamento com Deus, você é religioso, cristão, seja o que você for, ore pelo presidente. Ore pela nação. Feliz é a nação cujo Deus é Jesus Cristo. Infelizmente não é o caso do Brasil. Feliz é a nação cujo padroeiro é Jesus Cristo. Mas quem é padroeira do Brasil? Uma boneca de barro. Uma boneca de barro. Um ídolo. É a padroeira do Brasil. Está aí. Está explicado porque nós vivemos nessa demência. Né? Nessa corrupção, nessa maldição. Nós vivemos debaixo de uma maldição desde os dias de Cabral. E essa maldição até hoje não foi extinta. Por quê? Porque a coisa está lá na raiz das árvores. Não adianta você polir a folhagem, vamos polir essa árvore, o mal está na raiz. O mal do Brasil, que o Brasil é um país idólatra. Aqueles que estão com a Bíblia na mão, estão fazendo coisa errada. O maior escândalo hoje evangélico é o escândalo financeiro. Por quê? Porque o pensamento dos nossos profetas, dos nossos pastores é um só. Eles não querem protestar contra ninguém. As igrejas estão entupidas de mulheres de todo jeito. Mulheres de calça comprida, mulheres com cabelo curto, homossexuais, enfim. Aquela mistura, todo mundo está ali na igreja, não, ninguém protesta, ninguém diz nada, não queremos perder essas almas. Mas aonde uma casa? Como é que uma casa pode conter almas, irmãos? Aonde contém alma é no céu. Um pregador verdadeiro está interessado em colocar uma alma no céu. Não interessa se a minha igreja está entupida de gente, não. Mas para esse pessoal, o interesse deles é que cheguem na igreja deles e cada banco esteja com uma pessoa sentada, porque isso é sinal de poder financeiro, de colheita financeira. E o céu como é que fica? Será que vai entrar gente de todo jeito no céu? Não, não faz mal, não tem importância. Não, mulher de cabelo curto não faz mal, não tem importância. A Bíblia diz que faz mal e tem importância. Não, homossexual não faz mal, não tem importância. São Paulo diz que não vai se salvar. Como é que fica isso, meus irmãos? Mas nós somos polidos evangélicos, unidos com todo mundo, unidos com tudo que é crença, unidos com o governo, unidos com o Estado, e não protestamos mais contra nada, contra ninguém. Eu sempre digo uma coisa, irmãos. Essa esquerda brasileira, não propriamente essa de hoje, essa de sempre. Sempre. A esquerda brasileira sempre foi uma esquerda podre e falida. Essa esquerda política que já está, sempre foi dessa maneira. Por quê? Irmãos,
Amigos, não é difícil ser um esquerdista, um político de esquerda, desde que você tenha alguma coisa de Deus no coração. Se o governo vai fazer algo bom para o povo, eu sou esquerda. Aí eu vou lá, você vai assinar, deputado? Mas é algo bom, é algo bom, pô, eu assino. Mas a esquerda podre do Brasil, irmão, satanista, não assina. Não, eu não assino por isso e por aquilo. Mas como é que pode, irmão? Se o governo faz uma coisa errada, aí sim, se eu sou uma esquerda decente, eu chego lá e digo, não, eu não assino porque isso aqui vai atingir a pobreza. Mas se é uma coisa em favor do pobre, irmão, vai beneficiar a maioria, por que eu não assino? Então vocês veem. Deus sabe o que faz. Eu não estou lá porque Deus não quis. Eu até que tentei ir para lá, para o meio dos políticos, com aquela mesma boa intenção, mas Deus disse, não vá. Então esse negócio de quando o crente diz, não, eu vou para lá porque eu vou mudar, não, Deus está te mandando. Eu sempre fecho isso. Crente na política vai ter que roubar. Crente na polícia vai ter que matar. Ou estou errado? Desmonte isso, então. Eu sou um protestante, irmão. Só isso. Se está certo, eu chego lá e digo, está certo. Pode vir de onde vier. Se essa esquerda imoral do Brasil fizer coisa boa, eu digo, não, estão fazendo coisa certa. Mas são satanistas, mas estão fazendo o que é certo. Então é assim que tem que ser, meus irmãos. Um protestante é um protestante. Ele é em favor do bem. Ele é contra o mal. Parta de onde partir, de que grupo seja, não importa se o grupo é natural, se o grupo é espiritual, se o grupo é religioso ou político, o protestante ele fica ali centralizado. O protesto dele não é contra os grupos, não é contra as pessoas. O protesto dele é contra aquilo que é feito errado. É contra a maldade que está enraizada nos grupos e nos sistemas políticos e religiosos da terra, né? Daí se explica por que as pessoas já estão me chamando de pastor mais odiado de toda a internet. Mas que Deus abençoe os irmãos. Estamos voltando agora, né? Depois de um tempinho aí parado, mas estamos voltando agora com a graça de Deus. Deus abençoe, temos outros temas que brevemente estaremos abordando aqui para os irmãos. Deus abençoe os irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima. Amém.